Boa, pessoal, bora para mais um vídeo aí, né? Você que depois compartilha, se inscreve no canal, me ajuda aí. Bom, a palavra é libertação. A palavra é libertação. É um tema polêmico, né? Porque quando fala de libertação, nós podemos abordar, ficar bem à vontade de falar corpo, alma e espírito. Eu vou dar uma pincelada nesses três pontos de vista: corpo, alma e espírito. Libertação. O que vem a ser isso? Como pode acontecer na minha vida, na sua vida, essa tão sonhada e esperada libertação? Um texto que eu gosto muito, né? Eu sempre pego a Bíblia, né, como referência, e foi um dos temas, ou dos assuntos que me levou a ler a Bíblia, a libertação do povo do Egito, né? O povo que estava cativo no Egito. Eu falei, como é que pode uma nação de Israel, um povo numerosos, né? São milhares de pessoas, eram escravos no Egito. Me questionei e fui ler a Bíblia, porque eu queria saber quem levou eles, né, de um número tão grande, para ser escravo no Egito. E aí, quando você lê a Bíblia, você descobre que foi José, com a escassez que estava vivendo um momento na terra naquela época. E José se tornou, abaixo de Faraó, vamos dizer assim, o rei do Egito, né? E acabou levando os familiares, levando o povo para não morrer de fome no deserto. E aí foram morrendo os homens da aliança e acabaram virando escravos lá. E essa libertação vem através de Moisés, né? A libertação do povo, mas eu vou abordar sobre a libertação corpo, alma e espírito também. Mas a libertação do povo, e aí é onde eu gosto aí, né? Quando você vai ler a Bíblia, você descobre coisas novas, né? Nós sabemos na narrativa entre o capítulo 13 e o capítulo 14, você vai ver que há um anjo de Deus cuidando do povo e uma nuvem, né? Tanto de dia como de noite, uma proteção especial de Deus. Para o sol não judiar tanto e nem à noite eles ficarem no escuro, na escuridão. E se você olhar isso, se você ler esse texto, do capítulo 13 até o capítulo 14, você vai ver essa narrativa aí na história da libertação do povo do Egito. E quando vai atravessar o Mar Vermelho, foi na hora que eles estavam caminhando no deserto. Tem uma história toda em cima do caminhar no deserto, muita reclamação, muita murmuração. E chegou um determinado momento que estava Faraó e seus cavaleiros, suas carruagens atrás do povo, né, de Israel, e o mar, né? Então chegou num beco sem saída, vamos dizer assim. E aí Deus provê a libertação. Abre-se o mar e eles atravessam, né, para outra margem. E aí quando o Faraó foi seguir, nós sabemos a história, a narrativa na Bíblia, diz que eles ficaram todos afogados porque a água desceu e cobriu todos os inimigos do povo de Israel. Mas o que chama atenção, se você olhar lá no capítulo 14, né, o milagre da libertação, você vai ver ali no capítulo 14, no verso 18, 19, leia o capítulo 14 de Êxodo. Você vai ver que quando eles estão atravessando, antes de ele atravessar o mar, né, quando eles avistaram o inimigo, eles estavam praticamente fungando no cangote deles, estavam se aproximando. O anjo de Deus passa, ele ficava na frente, passa para trás, aí fez uma nuvem escura entre o povo de Israel e o povo do Egito, que eles não conseguiam chegar, e ao mesmo tempo dava claridade o povo de Israel marchar em direção à outra margem, à terra prometida. Olha só, se você olhar, né? Olha só, se você olhar é redundante, né? Mas preste atenção nesse texto. Quando há separação de um povo para o outro, do povo de Israel e o povo de Egito, eu fico vendo o mundo espiritual. A nuvem, né, escura, né, a batalha que se travavam ali era homens contra homens, mas havia uma batalha espiritual também. Então eu vejo que Deus ali, ele colocou as trevas, a treva densa, a nuvem densa, ou as trevas,
limitada para não estar se aproximando ao povo de Israel e ao mesmo tempo cegando os inimigos, que eles não conseguiam chegar. Não, pastor, é meio prolixo, não fecha a ideia aí. Irmão, só quero que você entenda o cuidado de Deus. Ele fez uma separação porque o inimigo não tocasse naquele que é escolhido. E é assim que acontece na minha vida e na sua vida. Quando Deus começa esse processo de libertação na sua vida, ele faz com que Deus dá ordem aos anjos para que nada chegue na sua casa, para que nada toque na sua vida. Nós temos exemplos na Bíblia, no livro de Jó, na vida dele não toca. Aconteceu em tudo, perdeu tudo. Tudo que Jó tinha, ele perdeu. Mas na vida dele, não. A vida dele pertence a Deus. A sua vida, uma vez no processo de libertação, ou sendo liberto em Cristo Jesus, acabou. A sua vida pertence a Deus. Acabou. A libertação acabou. E aí você é propriedade exclusiva de Jesus e acabou. Mas vamos voltar lá no texto. E aí o povo vai atravessar o mar. E aí eles ficam, maravilhados. Eu mesmo, quando eu convido as pessoas, vai ler a Bíblia, você entra no texto. Se você estivesse lá, você ia ficar olhando uma meia hora, falando, meu Deus, que coisa tremenda. Se olhar o fundo do oceano, as paredes d'água, assim, eu falo, meu Deus. Algumas pessoas, quando já viram abrir, já saiu correndo, aquela pessoa mais motivada, cheia de fé, A outra já meio assustada com aquilo. Mas aonde nós queremos chegar com esse processo de libertação? Irmão, se você for ler o livro de Êxodo, você vai ver que o povo ficava reclamando com saudade do Egito. O camarada que ele está preso em cadeias, ou preso, numa, vamos dizer assim, numa casta de coisas ruins ou de demônios, o que acontece? Ele se acostuma com coisa ruim também. Eles se acostumaram com a chicotada, eles se acostumaram com alguém mandando, batendo, fazendo mal para eles. E quando vem a libertação, quando vem a promessa, eles sempre vão medir. O homem assim, ele sempre mede. Pô, se você não tivesse me chamado, eu estava muito bem lá. De vez em quando eu tomava uma chicotada, mas estava bem, estava vivendo. O processo de libertação tu tem que querer. E aí, poxa, os milagres aconteceram antes, durante e continuaram acontecendo depois, quando eles atravessaram. Está tranquilo. E na nossa vida é da mesma forma. Pastor, agora eu quero que o senhor me dê um passo a passo da libertação corpo, alma e espírito. Ora, em Efésios capítulo 6, versículo 12, e Gálatas capítulo 5, eu gosto muito, começa do 16, no 5, do 16 até o 25, você vai ver que existe ali uma luta constante entre corpo, alma e espírito. A carne, ela grita porque ela quer se alimentar das coisas que agradam a carne. E o espírito, se alimenta daquilo que é de Deus, aquilo que é bom, que é o fruto do espírito. E aí você vê que essa luta é constante. E em Efésios capítulo 6, versículo 12, fala que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, não é contra seres humanos, é nas hostes celestiais. E como que nós vencemos isso? Como que nós somos libertos? Quando nós renunciamos à carne. Pastor, explica melhor isso. Ora, se você vou dar um exemplo aqui. Para você ficar forte, o que você faz? Você faz academia e toma suplemento, você fica forte. Então, tu está alimentando o corpo, a carne. Para você ficar forte espiritualmente, como é que você se alimenta? Com a palavra de Deus. Você não vai lá e pega a Bíblia e fica fazendo exercício. Isso não te aumenta a tua fé, não aumenta a tua capacidade espiritual, o entendimento, não aumenta nada. Você ficar levantando 10 Bíblias. Não. Isso aí é o exercício do corpo. Então você vai lá, toma suplemento. Agora, para o espírito, se alimenta de Deus. E aonde é que você se alimenta? Na palavra de Deus. Eu citei aqui o texto do Êxodo, a libertação. Citei o livro de Efésios, de luta espiritual, capítulo 6, e Gálatas, que é a nossa luta constante, entre o corpo e o espírito. A alma bandida, que eu chamo, que você tem que todo dia querer tentar dominar ela, porque o desejo da carne é maior que a do espírito. Nós queremos dormir mais, nós queremos comer coisas, nós não queremos ler, nós não queremos ouvir a palavra de Deus. A carne, ela não gosta. Mas aí a luta constante, carne e espírito, prevalece o espírito, para quem quer. E a libertação, pastor?
A libertação, uma hora em Cristo Jesus, você anula as tuas vontades carnais. O povo de Egito tinha os desejos carnais, sim, eles já estavam adorando os deuses do Egito, já estavam comendo as oferendas que eram oferecidas lá. A alimentação deles até mudou. Você sabe que o povo judeu ele tem uma alimentação totalmente diferente da nossa. Ah, mas Deus abençoou tudo. Sim, eu só estou falando daquela época. E ainda tem países e alguns tradicionais que ainda continuam com o mesmo dogma, vamos dizer assim, com a mesma forma. Só que a libertação nossa hoje em Cristo Jesus, você aceita o Senhor Jesus, o Espírito Santo vem habitar em ti, vem morar em você, e aí não tem mais, fica aquele negócio, aquela nossa luta. Nós queremos Deus, mas ao mesmo tempo queremos não magoar o homem ou as pessoas, e nós ficamos naquela lutinha entre corpo, alma e espírito. Pastor, e aí, como que eu faço? Eu falo que eu tomo a liberdade, se você quiser, pode me chamar no privado. Como é que funciona esse processo de libertação? É a renúncia, né, das coisas da carne, as coisas que te sujam, das coisas que te levam à perdição, ao pecado e à morte eterna. E viver uma vida, né, em busca, né, de aproximar-se cada vez mais de Deus, em busca de santidade, em busca de separação, né, daquelas coisas ruins. Pastor, e como que eu faço isso? Qual é o passo? Bom, primeiro você aceita o Senhor Jesus como único Senhor e Salvador. Você não precisa fazer nenhum estardalhaço. Se você entende que Jesus morreu na cruz por você, você pode fazer uma oração. Senhor, eu entendo que tu morreu por mim, o sacrifício na cruz foi pela minha vida, e eu te aceito como único suficiente Salvador. Escreve meu nome no livro da vida e me ensina a caminhar, Senhor. Coloque pessoas boas, me traz à memória aquilo que produz a paz. Uma oração, um diálogo com Deus. Tranquilo, em nome de Jesus. Pastor, e o processo de libertação? Como que eu mando embora essas coisas? Aí eu vou te orientar. É uma orientação. Preste muita atenção. Busque uma igreja que te ensine na palavra, baseado na palavra, e não, desculpa, né? Não na moda. Não é moda. É palavra, irmão. O que eu estou falando, Efésios capítulo 6, versículo 12, luta espiritual, Gálatas capítulo 5, versículo 16, 17, 18, 19, até os 25, nós vamos ver uma luta entre corpo, alma e espírito aí. O que é bom, o que é ruim para nós. Então é Bíblia. Então todo ensinamento eles tem que estar baseado na Bíblia, na palavra de Deus. E esse é um processo que você tem que observar, né, nas pessoas que vão te aconselhar. Pastor, eu posso ligar para o senhor? Fica à vontade, meu irmão. Entra aí no comentário, dá um toque. Estou à sua disposição, sou seu servo, né? O que eu puder ajudar, pode ter certeza, eu vou me colocar à disposição. Se eu tiver dificuldade, pode ter certeza que eu vou buscar conhecimento. Se não estiver próximo de você, vou te orientar alguém próximo de você com capacidade, né? Não é te mandar para qualquer lugar. Tem lugar que eu vou te falar, não precisa ir lá não. Lá você vai ficar mais enrolado ainda. E aí eu não vou aqui criticar, né, dogmas e nem instituições. É um processo. Libertação você tem que querer. Eu poderia fazer uma oração aqui, né? Ó, você vai querer, Senhor, liberta essa vida e tal, tal. Não. Primeiro você tem que aceitar o Senhor Jesus como único suficiente Salvador. É a cruz. Você tem que entender que a cruz foi suficiente para te resgatar. Pronto. Depois você tem que procurar uma igreja com base bíblica. Ela tem que ensinar a Bíblia. E tiver dúvida, pergunte. Nunca fique com uma única opinião. Tá bom? Pastor, o que o senhor acha? Você vai ouvir, vai pedir para Deus confirmar, vai na segunda opinião, vai na outra, né? Conversa com pessoas que têm conhecimento da palavra. Não conhecimento científico, nada disso. Conhecimento de Bíblia, da palavra de Deus. Tá bom? É sentar, ver segredos na Bíblia. Lembra? Eu comecei a ler a Bíblia porque eu queria saber por que o povo do Egito estava morando lá. Por que eles estavam escravos? É assim, às vezes eu tenho uma dúvida, começa a ler a Bíblia. Ela se responde, ela tira toda a dúvida. Isso é um processo de libertação. Antigamente, gerações anteriores à nossa, não podia pôr a mão na Bíblia. Hoje, nós podemos e ninguém faz. As pessoas ficam de muito gritaria, blá, 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 mas não ensina a palavra de Deus.
não ensina. Não está preocupado com o ensino. Sendo que quando Jesus chama as pessoas, lá no finalzinho do capítulo 28 de Mateus, ele fala assim, ó, ide por todo, né, todo mundo, ensinando. Ensinando o quê? A palavra de Deus, pô. Não é ensinando o seu próprio achismo, sua própria maneira de viver. Não, ensinando a palavra de Deus, batizando o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É uma ordem. Não é uma opção, é uma ordem que Jesus deu aos seus discípulos. E como é que nós conseguimos isso? Conversando com Deus, um diálogo. Eu já falei em vídeo anterior. Chama o autor, conversa com Deus, irmão. Tranquilo. Senhor, não entendi, senta aqui. O autor, ele vai te explicar, meu. E é maravilhoso. Esse segredo que nós descobrimos na Bíblia, você lê a Bíblia, amanhã você lê de novo, vai descobrindo coisas. Porque ela é viva, ela tem vida. A palavra de Deus tem vida. Pastor, e o processo de libertação? Eu citei o exemplo do povo. Estava cativo, né? Aliança até com pancada, saudade. Eles já estavam, o corpo já estava acostumado com coisas ruins. O processo de libertação é dizer não às coisas ruins e de viver em novidade de vida em Cristo Jesus. Se você gostou, eu quero que você compartilhe, se inscreva no canal, entra no comentário, quiser falar comigo, me chama aí, a gente bate um papo, eu te ligo no privado, a gente bate um papo. Se eu puder te acessar, te auxiliar, eu sou seu servo, estou à sua disposição. Se você gostou, dá um like, compartilha e Deus abençoe a todos, tá bom? Um beijo grande.